Gravação iniciada. Bom dia a todos. Bom dia, senhores juízes. Bom dia, Tony, da representação fiscal. Bom dia, Oswaldo. Hoje é dia 20 de agosto de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Nós temos 4 processos em pauta, uma inscrição para sustentação oral do supermercado Irota, que até o momento não entrou aqui na nossa sala, aqui, né? Então, iniciando aqui o processo da pauta de hoje, Sulair, do Brasil Limitada, o relator é o Dr. Argos Gregório, o AIN é o 4079977. Não há inscrição para sustentação oral, de modo que eu passo a palavra diretamente ao ilustre relator para proferir o seu voto. Presidente, bom dia a todos os colegas, doutora Daniela, doutor Samuel, também cumprimento o doutor Tony Tortello, representante fiscal, cumprimento aqui os nossos amigos que nos dão suporte, Oswaldo, o Hélio, o Jailson e, eventualmente, aos que nos assistem. Presidente, este processo, o voto já se encontra no sistema. Este processo é um recurso misto, né, em que se apresentaram os recursos frente à decisão de primeiro grau, que reduziu os itens originalmente trazidos aqui ao auto de infração. Rapidamente, com relação ao recurso de ofício, este processo, a representação fiscal, ela buscou ali na manifestação do agente autuante todos os subsídios para a elaboração do seu recurso de ofício, o que, em verdade, acabou transcrevendo, inclusive no seu pedido, pedindo que se aplicasse ali as considerações trazidas pelo agente autuante, são considerações técnicas relacionadas a itens em que você poderia concluir incidir ou não o ICMS sobre tais bens. Então, a representação fiscal se resumiu ali a trazer o conteúdo integral da manifestação do senhor agente autuante. Por seu turno, o contribuinte, no seu recurso ordinário, apenas apresenta ali argumentos muito resumidos, dizendo, olha, não pode prosperar a decisão de primeiro grau porque os bens ali trazidos não submetiam à incidência do ICMS, né? Sem maiores argumentos. Eu estou fazendo essa rápida introdução porque esse processo ele foi e voltou, no sentido de que foi a representação fiscal, foi ao agente autuante, voltou, e com muitas petições do contribuinte, sempre trazendo novos argumentos, e mais ainda, uma situação relativamente atípica, sempre trazendo novos documentos, né? Então, ele trouxe novos documentos quando da apresentação do recurso ordinário, ele trouxe novos documentos quando da apresentação das contrarrazões ao recurso de ofício, o que é um pouco atípico, pelo menos daquilo que eu vejo é um pouco atípico, mas de toda sorte, a sua argumentação está mais nas contrarrazões ao recurso de ofício do que no seu próprio recurso ordinário mesmo, né? Razão pela qual esse processo veio ao tribunal, os julgamentos foram convertidos por 2 vezes em diligências. Então, o processo carregado de argumentos ao longo aqui do seu trâmite, e com poucos argumentos nos recursos. Isto posto, presidente, eu vou passar a leitura breve do meu voto, e já anuncio que estou negando provimento a ambos os recursos aviados. Então, eu vou ler só aqui as partes principais. Antes mesmo de apreciar o recurso ordinário aviado pela recorrente às folhas 4608, deixo consignado que o julgamento do presente expediente administrativo foi por 2 vezes convertido em diligência, oportunidades em que se buscou não só dar ciência ao FR autuante dos documentos e esclarecimentos trazidos pela recorrente em sede de recurso ordinário e em contrarrazões ao recurso de ofício, como também dele extrair suas considerações. De antemão, entendo superada a discussão acerca de serem ou não extemporâneos tais documentos juntados aos presentes autos, quando da apresentação do recurso ordinário e do manejo das contrarrazões do recurso de ofício. Eis que, como dito acima, esta Casa de Impostos e Taxas entendeu deveriam ser os mesmos franqueados ao FR autuante, o qual deveria se pronunciar sobre seu teor. Refiro-me às conversões de julgamento de diligência determinadas pela 9ª Câmara Ordinária desta Casa, as folhas 4975 e 5026.
De igual sorte, entendo descartáveis os argumentos acerca de eventuais extemporaneidade da apresentação do recurso de ofício pela representação fiscal, pelo simples fato de que, assim entendido necessário e podendo fazê-lo, a mesma determinou a conversão prévia do recurso de ofício em diligência ao FR autuante, para que o mesmo se manifestasse de modo conclusivo acerca de cada item e subitem então transcrito junto ao parecer número tal, acostado às folhas 4792. Por óbvio que o parecer dado em sede de recurso de ofício vem aos autos após as manifestações determinadas, o que não configura de modo algum desídia ou qualquer outro ato que denote preclusão quanto ao direito ao contraditório dado à representação fiscal por força de lei, como pretendeu fazer crer a recorrente em argumentos trazidos junto às inúmeras petições por ela juntadas aos autos. Isso posto, passo a análise do recurso ordinário. Cito aqui algumas observações do recurso ordinário. Em sede inaugural, buscou a recorrente, junto ao item 3 de sua peça recursal, combater a suposta alegação de que a manutenção dos itens originais pelo julgador de piso se daria em razão de suposta ausência de suporte documental comprobatório. Para tanto, entende que o robusto acervo probatório, entre aspas, acostado aos autos, mais de 4.000 páginas, seria suficiente para confirmar suas alegações. Ato contínuo discorre autuado sobre os bens do ativo imobilizado, que a mesma adquire para alocação a seus clientes no desempenho de suas atividades, bem como teste comentário acerca da previsão contida no artigo 509, acerca do levantamento fiscal, insurgindo-se contra tal procedimento, o qual considera, aspas, propício a causar distorções, visto que resultou em levantamento frágil e inseguro, por inclusive considerar valores inexistentes, saldos iniciais e saldos finais, visto que itens integrantes do ativo imobilizado não cabem ser escriturados no livro registro de inventário. Fecho aspas. Finalmente, entendeu a recorrente ter havido afronta ao artigo 509 pelo julgador quando de sua decisão, eis que descabida a manutenção dos itens pela decisão recorrida. Para comprovação de suas alegações, formou juntada de alguns outros documentos comprobatórios relativos aos itens indevidamente mantidos na decisão recorrida. São esses os documentos a que me referi acima, acostados às folhas 4615 e 4790. A despeito do reconhecido esforço do patrono da recorrente, entendo que as razões contidas no presente recurso ordinário não merecem guarida. A ver, como mencionado a Lures, os documentos da recorrente se resumiram em 3 pilares, quais sejam: afirmar genericamente que a manutenção dos itens e subitens pelo juízo monocrático se deram em razão de ausência de suporte documental comprobatório, que confrontaria os mais de 4.000 documentos juntados aos autos. 2. Que a fiscalização tomou por base da presente autuação o procedimento descrito no artigo 509, e que o mesmo não alcançaria bens do ativo imobilizado, eis que não seriam mercadorias, mas bens a serem alocados aos seus clientes. E 3. Que não caberia tributação de ICMS em virtude da expressa não incidência sobre a saída de bem do ativo permanente. De plano a fato, as argumentações acerca de não ter o jogador tributário se atentado para a totalidade dos documentos trazidos aos autos. Ao contrário da leitura da decisão de folhas 4561, depreende-se o inegável zelo do julgador de piso, mormente junto aos itens 25, 28 e 30, onde de modo deveras detalhado traz minuciosa análise das provas acostadas aos autos junto aos denominados DOC 8, folhas anexo A, anexo B e anexo D, eu cito todas as folhas. Destaco que da minuciosa análise resultou a exclusão dos itens então considerados erroneamente apontados pelo FR autuante no presente AIN original, além de outros casos apontados junto ao item 31 da bem lançada decisão de primeiro grau. Não só se atentou o julgador de piso aos documentos trazidos pela própria contribuinte aos autos, como baseado nos mesmos excluiu praticamente 95% dos valores originalmente lançados. Nesse diapasão, os argumentos ventilados pela recorrente não merecem prosperar, eis que divorciados da realidade encontrada nos autos. Já no que respeita ao segundo pilar argumentativo trazido no sede ordinária pela recorrente, a despeito de assistir razão quanto ao fato de que bens do ativo permanente destinados à alocação pelos clientes da recorrente não serem considerados mercadorias, não merece prosperar o argumento de que não seria a sistemática prevista junto ao artigo 509 aplicável ao caso vertente. Fundando-se no exame de escrituração da recorrente, tomando por base não só os relatos trazidos em seus livros fiscais, mas também levando em conta a apuração de eventual diferença entre os dados relativos ao estoque, a entrada de mercadorias e sua saída, é de saber se geral que a sistemática de apuração prevista junto ao artigo 509 do regulamento se reveste de ilegalidade, no caso de prestabilidade do FR autuante, no exercício de seu mistério. A ponto que a presunção contra a qual se insurge a recorrente ganha áreas relativos quando contraposta a prova em contrário apresentada pela contribuinte, se assim o fizer. Todavia, em relação aos itens mantidos, por definitivo, não conseguiu a recorrente desconstituir o quanto mantido pelo julgador de piso, qual, de modo elogiável, bem sustentou suas razões pontualmente nos itens 25, 28, 30 e 31 de sua decisão. Essencialmente, quanto aos itens e subitens mantidos pelo julgador monocrático, percebe-se ter deixado a recorrente de comprovar todos aqueles apontados pelo FR autuante e sua detalhada manifestação trazida às folhas 4807, a pedido do diligente representante fiscal. Desde já deixo consignada a minha concordância com o quanto exposto em tal manifestação, dada a tecnicidade de suas linhas merecedoras de todos os encômios. Todavia, tirante os códigos de bens em que a recorrente realmente não comprovou as suas efetivas entradas, o que não se discute nesses casos, assistir razão ao exposto pelo FR autuante por consequência da decisão de primeiro grau,
ouso divergir do entendimento manifestado pela manutenção da cobrança de ICMS decorrente da eventual dúvida sobre se tratar as mercadorias descritas nas notas fiscais de saídas dos referidos itens das mesmas mencionadas, por exemplo, nos documentos de entradas de 2011. Tenho para mim deva prevalecer a presunção de validade das declarações contidas nas notas fiscais emitidas pela recorrente até que se comprove o contrário. Nesta senda, inexistindo, ao menos nesses autos, comprovação de que o quanto declarado diverge da realidade dos fatos, não há que se manter tributação de ICMS pautada em suspeita não comprovada pelo fisco paulista, especialmente quando se confronta tal suspeita com os documentos acostados ao presente expediente administrativo. É exatamente essa ratio encontrada na bem lançada decisão de primeiro grau, a qual considerou verbo e graça comprovadas as entradas dos produtos. Cito um monte de produtos aqui e tantos outros, ainda que não constassem no registro de inventário da recorrente em 31/12/2011. Comungo desde já de tal entendimento. Comprovadas as saídas de bens do ativo permanente, merece acolhido o terceiro pilar argumentativo manejado pela recorrente, como exposto acima nesta decisão, tão somente para aquelas saídas comprovadas, diga-se, como bem observado pelo julgador de piso. Entendo irretocáveis as considerações tecidas em sede monocrática. Se esquadrinhado no caso dos autos, em relação aos itens mantidos pelo julgador tributário quando sua decisão, entendo que os esforços incorridos pelo patrão da autuada não são suficientes a infirmar o trabalho fiscal, eis que o mesmo não conseguiu provar em subsistência das diferenças apuradas pelo FR autuante. Não menos importante, em relação às contrarrazões do recurso ordinário apresentadas nas folhas 49 e 43 desses autos, já manifestei no que respeita à juntada de provas em sede ordinária, dispensando-se maiores elucubrações. Quanto ao mérito, evitando repetições desnecessárias, entendo por esgotada a análise do recurso ordinário propriamente dito. Em conclusão, comungo integralmente com o quando decidido em sede monocrática, julgando irretocável a decisão de folhas 4561. Decisão, pois, mantida em todos os seus termos. Nega-se provimento presente e recurso ordinário. Quanto ao recurso de ofício, por primeiro, reputo digno de todas as loas o trabalho apresentado pela representação fiscal junto ao presente expediente administrativo, não se resumindo apenas ao parecer em recurso de ofício aviado às folhas 4866, como também as demais intervenções encontradas nos autos. Em relação ao retromencionado parecer, depreendo de suas razões iniciadas junto ao item 6, que o pedido de reforma em parte da decisão monocrática combatida não merece acolhida. Justifico. Dado ao fato de que a representação fiscal tomou por base as explicações pormenorizadas apresentadas pelo agente autuante, bem como afirmado junto ao item 8 do parecer subexame, com todas as vênias de estilo, ouso discordar do seu entendimento. Como exposto a Alhures, a manifestação da FR autuante deu-se de modo técnico e minucioso, em cumprimento ao quanto determinado pela representação fiscal, qual seja a análise pormenorizada, item a item, do teor da decisão proferida pelo julgador tributário, notadamente os itens e subitens por ele excluídos. Dando razão à substancial parcela do quando decidido pelo juiz de piso, o FR autuante dele discordou quanto a questões pontuais, essencialmente dirigidas às situações em que restou impossibilitada a confirmação de que os dados de bens descritos em notas de saída guardariam identidade com os bens descritos nas notas de entradas, normalmente ocorridas em exercícios anteriores, e não levadas à escrituração em estoque, e se tratar de bens do ativo permanente. Frente à impossibilidade de aferição de identidade entre saída e entrada deste ou daquele outro produto, entendeu o agente autuante em sua manifestação divergir do quanto decidido em sede monocrática, opinando pela manutenção da incidência de ICMS sobre tais situações. É justamente desta opinião que eu ouso divergir. Como já exposto e evitando repetições desnecessárias, presumem-se válidas as informações trazidas junto à escrituração da recorrente, assim como o teor descrito em suas notas fiscais de entrada e de saída de seus bens. Se houve dúvida por parte do FR autuante, caberia a ele comprovar a incongruência de tais declarações, coisa que não o fez, ao menos nesses autos. Assim, não se verificando, entendo pelo acerto do quando decidido pelo julgador de primeiro grau, qual, repito, de modo minucioso e preciso, apontou item a item o que deveria ou não ser excluído da peça vestibular. Para que não remanesçam dúvidas, destaco que o julgador de piso deixou de excluir os itens que careceram de comprovação, a despeito do quanto alegado pela recorrente. E assim reputo tê-lo feito com acerto, eis que foram mantidos apenas os itens relativos a bens cuja documentação restou-se insuficiente a infirmar trabalho fiscal. Recurso de ofício não merece prosperar. É como penso, é como decido. Em tempo, como dito a Alhures, encontro contrarrazões o recurso de ofício manejados às folhas 4902 pela recorrente, cujos argumentos de plano foram afastados já no início desta decisão. Refiro-me pontualmente à preliminar de intempestividade trazida às folhas 4903. Quanto ao mais, o denominado, aspas, contra-ataque às divergências apresentadas pelo fiscal, encontrados junto ao item 3 das mencionadas contrarrazões, resume-se de um lado a criticar o trabalho realizado pelo AFR autuante e de outro que o intitulado DOC 2 seria bastante em si mesmo quanto à suficiência na comprovação de suas alegações acerca dos 1. Itens integrantes do ativo imobilizado, 2. Equipamentos revendidos e, finalmente, 3. Das saídas de equipamentos destinados à operação de leasing. Permissa vênia, entendo que tais argumentos não merecem acolhida, por duas razões pontuais. A uma, pois não se recomenda se teçam considerações que se resumem a criticar o trabalho do agente autuante, ou mesmo a sistemática por ele utilizada para apuração de informações que resultem na lavatura de auto de infração. A duas, pois como textualmente consignado
dito pela própria recorrente junto ao item 2 de sua petição de folhas 4954, aspas, não há que se falar em novas provas quando o contribuinte apenas reorganiza elementos probatórios já disponíveis no processo, para facilitar a compreensão dos julgadores, fecho aspas. Tratando-se apenas de organização de informações trazidas pela recorrente em sede de contra-razões e recurso de ofício, manejado com a finalidade de facilitar a compreensão dos julgadores, não há que se afirmar ter ou não o julgador de piso deixado de apreciar esta ou aquela prova, este ou aquele documento. A valoração dada pelo julgador de piso às provas trazidas aos autos não se confunde com a ausência de sua apreciação, como quis fazer crer a recorrente, menos ainda quando o resultado de tal valoração vai em desencontro com os interesses da recorrente. É o que se observa no caso vertente. Não há, pois, que se falar em falta de apreciação de provas ou desídia quanto ao exame deste ou daquele documento trazido aos autos, juízo em momento processual oportuno. Não bastasse, como anteriormente por mim mencionado, as duas conversões de julgamento em diligência determinadas pela 9ª Câmara Ordinária desta Casa, as folhas tais, deitam verdadeira pá de cal acerca de terem sido deixados de ser apreciados documentos juntados pela recorrente já em sede ordinária. Calha a fiveleta transcrevermos a esse respeito trecho da manifestação trazida às folhas 4981, dada em resposta à diligência determinada para esta Casa. Eu cito. Não bastasse a impossibilidade de correlação entre o teor constante das notas fiscais trazidas pela recorrente e os supostos equipamentos locados, por ausência do número de série de tais equipamentos, consoante esclarecido pelo AFR designado, afasta qualquer outra pretensão trazida pela recorrente em sede de contra-razões e recurso de ofício. Reputa igualmente válidas as considerações acerca dos equipamentos destinados à locação ou leasing encontrados na mesma manifestação, eis estar-se diante de diferença de levantamento, ou seja, divergência entre os equipamentos entrados e saídos no período, conforme se verifica junto às folhas 4982. Frente à realidade fática encontrada, julgo correto quando decidir pelo julgador monocrático, devendo tal decisão ser mantida integralmente nos exatos termos quanto proferida. Diante do exposto, e de tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, e conheço do recurso de ofício para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, devendo ser a decisão de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. É como voto que, ora, submeto ao crivo dos meus pares. Então, presidente, em brevíssimo resumo, é isso. A representação fiscal, de maneira muito legítima, fundou o seu recurso de ofício no parecer do AFR autuante, que, por sua vez, desconsiderou a exclusão daqueles itens em que não se, segundo ele, não se comprovaria a identidade entre a saída e a entrada. O juiz de primeiro grau desconsiderou a necessidade de comprovação da entrada e disse, olha, nós estamos falando de saída de mercadorias, essas saídas são bens que foram locados ou afins, que faziam parte do ativo imobilizado, portanto, não submetem ao ICMS. Eu concordo, mas também não tiro razão da representação fiscal quando entende que, sem a comprovação da entrada e da identidade entre os equipamentos de entrada e saída, não se poderia atestar com certeza tratarem-se dos mesmos equipamentos. Eu parto da premissa de que vale a escrituração do contribuinte, de que não foi trazida a prova de que não eram os mesmos, portanto, é uma suspeita diante de uma outra realidade. Para mim, prevalece, portanto, a realidade, mais uma vez mais, não tiro a razão argumentativa da representação fiscal, que está muito bem colocado, que foi ali extraída da manifestação do AFR autuante. Portanto, esse é o voto, presidente. Estamos sem som, presidente. Desculpe, agora que eu vi. Obrigado. Obrigado, doutor Argos. Um voto longo, né? São 2 recursos, uma análise aí bem profunda nas provas dos autos, né? Então, um voto longo, muito bem articulado. O relator apresenta a proposta de negar provimento ao recurso ordinário, bem como negar provimento ao recurso de ofício. O processo está em discussão. Doutor Antônio Carlos, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabenizar o doutor Argos pelo voto apresentado. Trata-se aí de um processo com levantamento específico, e isso quer dizer que foi levantado item a item, mercadoria, daí a dificuldade durante todo o processo, né? A dificuldade não, o trabalho que dá, né? Porque é verificado cada mercadoria, item a item, se ela entrou, se ela constava do estoque, se ela saiu, enfim. Tony, se me permite, só aproveitando Claro. que a sessão é gravada, eu faço aqui cumprimentar o julgador de primeiro grau. Foi uma excelente decisão, analisando ponto a ponto, item a item,
olha, eu não vou dizer que faz tempo, mas é muito difícil eu ver uma decisão tão bem dada quanto essa. E, Sem dúvida. igualmente, o trabalho do Eduardo, o representante fiscal, no sentido de colher todas as informações, todos os equipamentos, tecer comentários ali sobre todos, mostra uma diligência ímpar. Eu faço questão, como fiz no voto, mas faço questão, uma vez mais, de elogiar o trabalho, tanto do julgador de primeiro grau, quanto da representação fiscal. Muito detalhado esse processo. Com Muito certeza, detalhado. doutor Agus. A decisão, até a decisão de primeiro grau realmente foi bastante detalhada, assim como foi o trabalho do próprio fiscal autuante, né? Também laborou muito, tanto para fazer o auto de infração, quanto depois no curso desse processo, que já é bem antigo, né? Então, ele foi e voltou muitas vezes, demandando a diligência de muita gente, né? Eu gostaria de pontuar uma questão que eu julgo relevante com relação ao recurso de ofício por primeiro, né? O que acontece? A exclusão de algumas mercadorias na decisão recorrida, ela foi parcialmente acolhida tanto pelo fiscal autuante quanto pelo parecer da representação fiscal, que, no entanto, pugna pela reposição, né, de algumas mercadorias que foram inicialmente retiradas na decisão recorrida, porque não é possível fazer a correlação correta entre a entrada da mercadoria e a saída da mercadoria, especialmente com relação ao argumento central do recurso de ofício, é que algumas mercadorias teriam sido adquiridas em 2011, mas não constam da escrita fiscal do contribuinte, ou seja, mais especificamente, não consta do livro inventário do contribuinte essas mercadorias, né? Daí a necessidade que tanto o fiscal autuante quanto a representação fiscal entende que de recolocar esses itens no auto de infração. Por conta dessa questão importante que não estava na escrita do contribuinte, quer dizer, o contribuinte não conseguiu provar efetivamente, e estamos diante de um levantamento fiscal, né, com toda a técnica que os senhores conhecem bem qual quando você tem saídas não comprovadas, né? E qual que é a não comprovação da saída, né? Vamos recordar isso aí. A não comprovação da saída se dá por duas formas. A primeira é quando efetivamente você verifica comprova uma saída não escriturada. E a outra são as entradas não escrituradas também pelo contribuinte, que é justamente esse o caso, né? Você tem entradas que não foram escrituradas quando deveriam, que eram 2011, e a saída deu-se a posteriori. Por essa razão central que pensamos e pugnamos pelo acolhimento parcial do recurso de ofício, para que esses itens que não foram comprovados possam voltar à outra infração. Quanto ao recurso ordinário, me parece que há no auto de infração fatos geradores anteriores a 2017, novembro de 2017, e, portanto, tem aquela questão dos juros, da Selic, súmula 10, o que me parece adequado à menção na nossa decisão, para que na execução disso, ou na execução, ou na liquidação desse auto de infração, os juros possam ser calculados conforme decisão pacífica já deste Tribunal de Impostos e Taxas. Eram essas as considerações, senhor presidente, e demais juízes, que eu gostaria de fazer com relação a esse processo. Obrigado. Obrigado, Antônio Carlos, pela
pela intervenção, pela clareza aí em seus esclarecimentos. Só, o doutor Argos, tem juros aí, então, no recurso ordinário? Se tiver, tem que ser parcial provimento, né? Não sei se... Então, presidente, na verdade, assim, como eu disse, o recurso ordinário ele foi manejado de uma maneira muito sintética, muito simples, para não dizer muito pobre, muito franciscana. Não fala absolutamente nada. Evidente, de ofício eu posso, se a Câmara assim deliberar, eu mudo aqui o voto rapidamente, coloco parcial provimento apenas para fins de atualização de juros pela súmula 10, mas isso, em tese, parte da premissa que vai acontecer de maneira automática, né? Mas, se vocês quiserem, eu faço isso agora, sem problema nenhum. E aí mudo para parcial provimento. Se me permite, doutor Agus, Claro. na folhas 4962 do recurso ordinário, há uma petição para a aplicação da súmula 10 da Selic. Pode ser, pode Então, ser. não seria de ofício, né? Seria... Pode ser, Tony. Então é até melhor, isso dá mais robustez aqui a essa medida. Foram tantas petições, tantas intervenções, É verdade. tantos memoriais, que chega uma hora que você fala, mas eu estou julgando o quê? As petições ou o recurso? Eu vou me ater aqui, então, a essa... Então, vou mudar aqui, presidente, se o senhor me permite. Não sei se Sim, os claro. colegas têm qualquer outro comentário adicional. Eu vou pedir para que o senhor me permita a edição. Já habilitei, doutor Argos. Então, eu vou colocar só parcial provimento justamente para... Chamação do Antônio Carlos aí muito bem colocada, né? Prática, recurso E assim, reconhecido. podemos até combinar assim, quando não houver, porque às vezes o contribuinte, o processo é muito antigo, o contribuinte acaba nem, na época, nem alegava, porque era uma alegação que fatalmente ia ser esbarrar na súmula antiga, súmula 10, então acabava nem alegando. E quando não há pedido nenhum, o que a gente pode fazer é o seguinte, a representação fiscal pode requerer verbalmente, eu faço um despacho aqui, né? Dizendo, né? É uma sugestão, ou faz uma petição e protocola, ou a gente aqui em sessão faz um requerimento verbal, eu registro aqui como despachos do processo, e aí pode apreciar, para não acarretar o reconhecimento de ofício, tal, né? Que é sempre um pouco polêmico, né? Mas, habitualmente, a representação faz, quando não... Claro que todo mundo está sujeito a um ato falho, né? Mas é que nesse caso tinha pedido do contribuinte, mas quando não tem, a representação faz, não faz, doutor Antônio Carlos? Sim. É praxe de vocês, né? É um cuidado que a gente tem justamente para não ficar... É praxe deles para evitar dar difícil. Isso. Mas se acontecer de não... Para a gente não otimizar os trabalhos, né? Faz aqui verbal, eu registro em despachos do processo aqui em sessão e resolve o problema, porque resolve também. Pode ser feito verbalmente aqui também, né? Sem problema nenhum, desde que a presidência acate, aí coloque em julgamento aí o pedido, né? Sem problema. Só que não é este o caso, né? Me parece que há um pedido não é o caso. Mas assim, aproveitando o gancho, né? Caso aconteça uma situação dessa, a gente pode ter essa alternativa, se a representação tiver de acordo, né? Claro, evidente. A gente tem uma orientação, senhor presidente, de não deixar ir para frente sem pedido de uma das partes, né? Então, se o contribuinte pediu, a gente não faz esse pedido por escrito, mas se não pediu, preferimos fazer por escrito. Por isso que às vésperas das nossas sessões, normalmente eu faço as petições nos processos em que ela não existe e é aplicável, né? Então, já estou fazendo a correção já. É uma coisa bem simples, a gente faz na hora e, eventualmente, se falhar, fazer também uma manifestação por escrito na hora é muito rápido, não tem problema nenhum. Eu não tive nenhuma situação. Todos os casos que tivemos aqui na Câmara, a representação fez o requerimento, foi diligente, não teve... Né? Mas é uma alternativa caso a gente tenha aí uma situação aí excepcional. Se quiserem passar para o próximo, presidente, eu já estou só terminando aqui, ou esperar 2 minutinhos. Na verdade é o seguinte, né? Estamos em discussão ainda. Só teve a intervenção da representação. Doutor Samuel pediu a palavra. Inicialmente, bom dia, senhor presidente, bom dia, membros da Câmara, pessoal de apoio. Estou com algumas dúvidas aqui. Eu pediria ou ao doutor Argos ou talvez o doutor Tortello, que
analisaram mais detidamente o processo, é com relação ao recurso de ofício, né? Sem dúvida, a decisão de instância está muito bem fundamentada, igualmente o voto do Dr. Argos também vai a miúde nas questões, em todas as questões, também muito bem fundamentadas. Mas tem uma parte ali do voto do Dr. Argos que me causa um pouquinho de inquietação quando ele coloca que presume, né? No caso ali, ele, mais ou menos presume-se verdadeira a declaração do contribuinte e tudo mais. E eu tenho uma certa reticência com relação a esse entendimento, porque eu acho que não tem que se presumir nada, né? Ou seja, nós temos o fato aí do seguinte, olha, e para mim é um princípio básico, quem aplica, de alguma maneira, um tratamento diferenciado nas suas operações tem que comprovar as condições necessárias para esse atendimento particular, né, para essa tributação particular. Assim como ao fisco, quando ele pretende desconstituir uma operação normal, cabe ao fisco demonstrar que essa operação não era normal e tinha as suas particularidades, né? Ou seja, em suma, eu entendo que cada um deve comprovar as suas particularidades, né? Lendo aqui ouvindo, né, o que o doutor Turcalo colocou, e lendo aqui o parecer, né, a manifestação do fiscal, né, a respeito da decisão por instância, lá em muito ele concorda, né, com o quanto decidido. E naquilo que ele não concorda, confesso que não tive tempo de analisar previamente, mas estava analisando aqui agora, ali tem... E aí agora sim a minha dúvida, né? Eu pergunto então aos doutores Argos e doutor Costello, que analisaram mais detidamente o processo, se puderem mencionar essa dúvida, né? E basicamente é o seguinte, por exemplo, há comprovações, né, que nós estamos falando aqui de levantamento fiscal de mercadorias, né? Ou seja, mercadoria que vai, mercadoria que volta, entrada, saída, tudo mais. E o argumento, e ali nós temos um argumento, né, que me parece, e posso estar equivocado, e aí me pergunto que eu tenho ali alguns bens do ativo imobilizado destinados à locação, né, e, portanto, não são mercadorias, não são mercadorias operações, sujeitas a operações tributadas pelo ICMS, e me parece que de saída e retorno estão sendo consideradas essas mercadorias, esses bens, né, para fechar a conta do levantamento fiscal. É isso mesmo? Porque se é isso, realmente me parece que em algum outro momento o fiscal fala o seguinte, olha, em outro momento o fiscal vai falar, olha, ele fala que esse bem é de locação, né? No entanto, não comprovou a destinação desse bem para locação. Como que ele comprovaria disso? E ali o fiscal, me parece, coloca uma questão clara. O seguinte, olha, se é destinado à locação, então a primeira providência dele é o estorno do crédito tomado na entrada dessa mercadoria. Ou seja, não foi para a industrialização, não foi para nenhuma atividade sujeita depois ao ICMS, então é obrigatória o estorno do crédito, que faria, então, caracterizaria esse bem como destinado à locação e tudo mais. Então, eu pediria, então, aos que puderem mencionar essa questão, detalhar um pouquinho mais, onde é que estaria essa divergência com relação ao recurso de ofício. A declaração ordinária foi muito bem, já do doutor Argos, magistralmente já analisou a questão, então, mas onde é que estaria realmente a questão dessas divergências parcial que o fiscal coloca ali com relação à decisão de primeira instância? Doutor Samuel, desculpe, doutor Argos, se eu puder, eu vou me permitir ler um parágrafo apenas da manifestação do auditor fiscal autuante, que me parece, ele repete esse raciocínio para várias mercadorias, né? Então, eu acho que pode resumir a questão, essa divergência
e, eventualmente, esclarecer o doutor Samuel. Diz assim o fiscal autuante: igualmente, neste item, não podemos concordar plenamente com o fato de a autuada ter comprovado as entradas dos produtos tais, visto que os mesmos entraram no estabelecimento no exercício de 2011, conforme podemos observar nos documentos juntados pela autuada, as folhas tais. E os mesmos não constavam em seu registro de inventário em 31/12/2011, não sendo assim possível afirmar que as mercadorias constantes nas notas fiscais de saídas dos referidos itens sejam os mesmos que constam dos documentos de entrada de 2011 mencionados, devendo, portanto, ser mantida a cobrança do ICMS devido nas diferenças apuradas nessas mercadorias. Basicamente, eu não sei se isso esclarece a questão levantada pelo Dr. Samuel, mas esses são a principal motivação do recurso do ofício quando pede o parcial provimento. Doutor Argos, algum esclarecimento? Não, presidente, na verdade, assim, o que se sucedeu no caso da decisão, a representação fiscal pediu para que o AFR autuante, antes mesmo da oferta do seu recurso de ofício, apresentasse ali as suas considerações sobre os itens excluídos, né? O auditor foi muito diligente dizendo: neste sim, neste não, neste eu concordo, neste eu não concordo. Na parte que ele não concordou, ele disse o seguinte: olha, a despeito de serem aí saídas de mercadorias, que não são mercadorias, mas que em tese ou fazem parte do ativo fixo, ou saíram como leasing, ou saíram para alocação para terceiros, não me é possível afirmar que esses bens, ele chamou, melhor chamar de bens do que de mercadorias, nesse caso, que esses bens são os mesmos que entraram em 2011. Porque não tem ali, por exemplo, o número de série dos aparelhos. Muito bem, essa foi a tônica do recurso de ofício, dizendo, olha, é legal, tal, mas eu não consigo dizer que o que está saindo aqui é o que entrou. Então, se o que entrou, de repente entrou e não é o que saiu, entrou para comercializar, portanto, mantém o ICMS. A lógica foi essa. O contribuinte, nesse meio tempo, apresentou um sem número de notas fiscais de saída, que eram notas fiscais de saída para locação, ou saída para leasing, ou saída, seja lá, para o que for, em tese comprovando e dizendo, olha, isso aqui era saída de mercadoria que foi para aluguel, para clientes, e não é, mas mercadorias é bem. E ainda explicou, disse, olha, e o fato de não ter sido escriturado no livro, no registro de inventário, é porque não são mercadorias, portanto, não precisam ser escrituradas no registro de inventário. São bens do ativo permanente, são bens do ativo fixo, portanto, não tinha que ser escriturado no livro de estoque ou de inventário e por aí vai. E essa foi a linha do julgador de primeiro grau, que disse, olha, tudo bem, independente da entrada e de não ser possível fazer a coincidência entre o que entrou é aquilo que está saindo para ser alugado, o que está saindo para ser alugado não pode ser tributado. Ponto. E o auditor autuante foi um pouco mais inflexível, e eu não digo que esteja errado, mas foi um pouco mais denso no sentido de dizer, olha, é verdade, saída é não tributada, mas eu não sei se o que entrou é o que saiu, portanto, eu acho que deva ser mantida a autuação no que diz respeito ao que não se comprovou a coincidência entre a entrada e saída. Já que é levantamento fiscal é mais ou menos isso. Vejo que entrou, vejo que saiu, vejo que tem de estoque, vejo que se perdeu e chega-se a um número. É curiosa a situação, porque o auditor ele não está errado, ele está sendo só um pouco mais exigente. E o juiz de primeiro grau, na minha perspectiva, também não está errado, dizendo, olha, mas essa autuação eu não posso manter itens que, sabida e comprovadamente, não são mercadorias, saíram a título de locação. Portanto, eu estou excluindo isso. Então, doutor Samuel, não sei se eu me fiz claro, mas, em resumo, foi esse o raciocínio aqui adotado pelas partes envolvidas. Não sei se o doutor
Tony concorda comigo, mas na minha perspectiva, o que eu captei desta manifestação das partes, inclusive do juiz de primeiro grau, foi essa. Olha, ok, como é saída, e é inequívoco que é saída de bens e não de mercadorias, não submete o ICMS, exclui. E o fiscal dizendo, olha, é verdade, não submete, mas como não comprovou a entrada, mantém. Foi isso. Se me permite, senhor presidente, só acrescentar um detalhe. Há Claro. casos também em que o auditor fiscal autuante relata um outro problema, que é o fato de que algumas mercadorias, enfim, alguns equipamentos, não têm relação com o descrito na nota fiscal de entrada, ou seja, não tem aquilo que o contribuinte fala, que são bens que foram locados, adquiridos em 2011, em alguns casos, a nota fiscal que ele apresenta não tem nada a ver com o que, desculpa, com o que está sendo exigido no auto de infração. Então, além desse problema de não constar no livro de inventário, também tem essa questão da falta de identidade entre os bens ou entre as mercadorias. Só se me permite, presidente e Tony, para estes itens em que efetivamente ou não tinha nada a ver, ou, enfim, uma situação muito peculiar, esses itens foram mantidos. Tanto é que o auto foi reduzido, ele não foi anulado ou não foi excluído tudo. Então, sim, o Dr. Tony tem razão quando diz, olha, tem alguns equipamentos aqui, alguns bens, que não tem nada a ver com a descrição, que não tem nada a ver com o que está sendo dito ali e tal, e esses foram mantidos. E aí eu insisto na diligência do juízo de primeiro grau, que foi cirúrgico de pegar item a item, código a... esses códigos não, isso aqui não tem nada a ver, vai ser mantido. Esses aqui, tira, e por aí vai. Portanto, com todas as vênias, eu vou manter o meu posicionamento, mas baseado nisso, nessa diligência do julgador de primeiro grau, em dizer, e eu percebo que o dissenso apenas do AFR atuante diz respeito a estes itens em que não se comprovou a identidade entre aquilo que entrou era aquilo que saiu. Então ele está pedindo para manter isso, o que sobe um pouquinho, vamos assim dizer, perto do que era, sobe um pouquinho o valor do auto. Né? Mas, em resumo, é isso. Doutora Daniela pediu a palavra? Pois não. Então, o que acontece, doutor Argos, que eu tenho entendimento... primeiro, parabéns pelo voto, parabéns pela análise também, a doutora representação fiscal aí com suas colocações muito pertinentes. Mas o que acontece nesse caso específico é que esse não é aquele levantamento fiscal financeiro, né? Ele é um levantamento fiscal específico, onde são analisadas mercadoria por mercadoria. E como justificar a alocação de um bem que não estava no ativo dele? Ele precisa, então, entre essa data desse balanço e a data dessa saída da mercadoria, bom, é que no caso nem dá para falar que é entre a data e a data da saída da mercadoria, porque a gente está olhando a entrada. O bem tinha que estar no ativo permanente dele. Se é locação, é bem do ativo permanente. Não é mercadoria que está em estoque e é fungível. Não se aluga um copo. Bom, aluga, né? Tem empresa de aluguel desse tipo de coisa. Mas, enfim, não é o caso. Então, a mercadoria precisava estar no ativo permanente dele para que pudesse fazer a alocação. Eu concordo com o entendimento da doutora representação fiscal de que, nesse caso, ele não conseguiu demonstrar que aquela mercadoria era mercadoria, é a mesma mercadoria que saiu. E aí você vai ter a tributação. Eu entendo que a diferença foi encontrada e esses itens não podem ser afastados do levantamento. Assim, estava aqui olhando no detalhe o auto para ver se tinha alguma outra coisa para justificar, mas, claro, nessa análise que a gente faz aqui durante a sessão, a gente não consegue olhar o auto com o detalhe que precisa para formar uma convicção. Mas, numa primeira análise, eu tendo a acolher o entendimento da doutora representação fiscal. Como esse não é aquele levantamento fiscal
de estoque inicial mais compras é igual a estoque final menos mais saídas, a gente precisa sim encontrar esse item no ativo do contribuinte, e não está. Então, realmente, eu entendo que andou bem o fiscal quando excluiu, assim, numa primeira análise, né, aqui superficial, feita em sessão, eu tendo a me posicionar pelo entendimento adotado da douta representação fiscal. Eu não sei como é que o doutor Samuel entende essa situação, se ele vai pedir visto ou não, mas a minha primeira intenção no caso aqui é pedir vista para poder analisar com calma e eventualmente trazer um voto divergente, porque eu não concordo com essa exclusão desses itens. Presidente, se me permite, eu dou razão à doutora Daniela e só complemento. Aquilo que não restou comprovado, que não foi ali registrado como ativo fixo, foi mantido. Foi mantido. Então, estamos falando de duas coisas diferentes. O que o fiscal diverge diz respeito, e em cada manifestação, o fiscal foi muito diligente também no sentido de dizer, olha, para esses códigos aqui, eu sou obrigado a concordar. Para estes outros, não, porque não é possível guardar a identidade entre a mercadoria que entrou e que está saindo. E usa o argumento de que, por exemplo, não tem ali o número de série dos equipamentos. São coisas diferentes. Aquilo que não estava inserido no livro enquanto ativo fixo foi mantido. Está sendo cobrado já. O fiscal, o que ele diz de todos esses itens, todos, assim, são sem número de itens, e ele vai na minúcia. Ele diz, olha, eu só basta ler ali as alternativas trazidas pelo fiscal, que diz, olha, eu só não concordo com esse porque não é possível, e é repetitivo, porque não é possível comprovar a identidade entre a entrada e a saída, porque não é possível comprovar a identidade. Então, a razão que leva ele a discordar são nos casos em que não é possível comprovar essa identidade. Aquilo que não foi escriturado enquanto ativo fixo, isso está mantido. E eu dou razão à doutora Daniela, e dou razão ao juiz de primeiro grau, e dou razão ao fiscal, tem que ser mantido mesmo. Independente de ser ou não, o cara não conseguiu comprovar, ou o cara não ativou, ou não era, enfim. Então, é disso que se trata a divergência. Nos casos em que não se guarda a identidade ou não se é possível dizer que são os mesmos produtos, os que entraram em 2011 e os que estão saindo agora. É isso. Mas, enfim, talvez uma opinião divergente aqui enriqueça o debate, mas, de toda sorte, a divergência é essa. Na decisão, aliás, não é decisão, na manifestação do fiscal, que foi trazida integralmente pela representação fiscal, é isso, é ponto a ponto, mas aqui não concordo, não concordo, não concordo. São só nesse quesito. Foram nos pontos em que a fiscalização entendeu não comprovada a entrada daquelas mercadorias. Exato. Né? Exato. Eu digo, no recurso de ofício, é essa questão. Não é questão de inventariado ou não, não foi comprovada a entrada. A maioria dos itens, o próprio fiscal concordou com a exclusão. Sem dúvida. E alguns outros entendeu que não, por conta dessa falta de comprovação da entrada. Vocês estão me vendo aqui? Agora não. Sumiu, Agus. Apareceu algum sinal aqui de que a câmera não estava? Apareceu? Agora apareceu. Pronto. Samuel, pois não? Senhor presidente, na verdade, foi pouco esclarecedor aí o debate, e que, em conclusão, é o seguinte, olha, o fiscal está falando uma coisa meio óbvia, né? Olha, não tem como eu considerar um documento de retorno de uma mercadoria que não existia no estoque. Basicamente, me parece que é essa o principal argumento. Né? Agora, o doutor Antônio Carlos, que desapareceu aqui. Bom, reapareceu. Se a doutora Daniela, que ela me parece que entendeu melhor a questão, né? Ela já foi mais assertiva na questão de concorda ou não concorda, tal, e eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Em função de não entender exatamente todos os aspectos que estão colocados. Acho que seria mais produtivo a doutora Daniela retirar em vista esse processo, né? Se ele quiser, não, eu posso retirar também e fazer essa análise. Não sei exatamente qual será a minha conclusão, né?
até porque, como eu disse, ainda os fatos não me estão tão claros assim, né? Então, doutora Daniela, a senhora pretende retirar em vista esse processo? Eu retiro, doutor Samuel. Eu ainda também não tenho certeza de em que direção eu vou, mas num primeiro olhar eu tendo a acolher o parcial provimento do pedido do recurso de ofício feito pela douta representação fiscal no seu parecer de recurso de ofício. E então, que ela pede justamente o parcial provimento porque entende que uma parte está correta a exclusão e a outra parte não está. Numa primeira análise superficial feita aqui nessa oportunidade, eu tenho uma primeira opinião de que talvez essa seja a melhor solução para o caso. Porém, obviamente, quando analisamos o auto em detalhe, sempre podemos chegar a uma conclusão diferente. Porém, eu peço vista sim, doutor Samuel, já pedi ali, e aí eu levo e analiso, porque esse processo, acho que eu gostaria de olhar mesmo. Tá? Eu acho que... Pois não. Não, como o doutor Daniel está pedindo, não estou confortável para votá-lo nessa oportunidade. Então, com certeza, ainda que eu chegue no... eu abro mão, eu aguardo o retorno e também, nesse ínterim, vou estudar o processo e, eventualmente, se for o caso, apresento uma preferência. Se for o caso de eu não concordar com ambas as partes, eu apresento preferência no dia. Tá bem? Eu acho que pelos debates aqui, né, a questão é complexa. Eu acho que mereceria realmente uma análise detalhada, né, porque essa ausência de registro é algo relevante realmente, né, mas eu acho que precisa ser melhor analisado, né, por conta da complexidade aí dessa análise detalhada, né, levantamento específico, como vocês já falaram. A doutora Daniela, ela pediu vista, eu concedi, então o processo sai em vista para a doutora Daniela. Então, eu estou, encerrando o julgamento deste processo, né, no momento, né. Aqui. Pronto, processo sai em vista, doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Vamos lá, vamos para o próximo processo da pauta. Arial Gráfica Ireli, relator Dr. Samuel de Oliveira Magro, o AIN é o 448-638. Recurso misto, né? Então, eu passo a palavra ao ilustre relator, haja vista que não há inscrição para sustentação oral. Então, pode ir direto à sua proposta de voto, Dr. Samuel. Um minutinho. Tá. Obrigado, senhor presidente. O caso ele é complexo, mas acho que a solução que estou propondo aqui é bastante simples. São duas acusações de crédito indevido de CMS, porque o contribuinte ele apresentou, ele tomou crédito em valor superior ao destacado nos documentos fiscais, né? O processo tem várias facetas, tem várias particularidades aí, né? E, particularmente aqui, eu vejo que há um problema na decisão de primeira instância, por isso estou propondo aqui a sua anulação parcial, porque aconteceu o seguinte: o contribuinte, quando apresentou a sua impugnação, né, ele citou lá várias... Né, na verdade, ele nem nega as acusações em si, mas ele pega pontualmente, ele cita lá pontualmente algumas notas fiscais, né? Foi bastante detalhado o trabalho, no sentido de mostrar, olha, essa nota fiscal destacava o imposto de tanto, né, de X, e o contribuinte tomou o crédito de X mais Y, né? E assim foi. E aí, algumas operações, o contribuinte vem e demonstra, né? Fala, olha, nessa operação aqui, a nota foi cancelada e foi substituída por aquela outra. E trouxe vários argumentos pontualmente colocados, né? Olha, quando são tais operações.
Quando da manifestação fiscal, né, em função da impugnação, o fiscal juntou e falou: para contestar os argumentos trazidos na impugnação, com alguns poucos pontos ele até concorda, falou: não, de fato, aqui, né, na verdade, não é nem que ele concorda, né? Ele vai falar: olha, com relação a cada ponto que ele coloca, né, ele fala o seguinte: a nota número X foi escriturada com tal. Aí o contribuinte fala: olha, essa nota número X, na verdade, ela foi cancelada e substituída pela nota número Y. Né? Aí, só que só falou isso, então ele não traz a nota X, não traz a nota Y, né? Não há nenhuma comprovação. Para contrarrazoar, o fiscal vai lá e junta: olha, ele fala da nota X e Y, estão aqui as notas X e Y, estão aqui as notas. Né? Ele fala que essa nota aqui é um crédito extemporâneo de uma nota que havia sido registrada anteriormente sem crédito de imposto, então ele vai lá e traz o livro de registro de entrada anterior, né? Nada que a lei não permitisse. E faz a análise dele e manda, né, para julgamento. O julgador de primeira instância faz uma análise perfeita, detalhadíssima, acolhe alguns argumentos do contribuinte no tocante a erros do número da chave, né, da chave que havia sido registrada. Então, ele reconhece alguns erros tal, e algumas operações, a primeira instância cancela, né? Exclui a autuação com relação a algumas operações. Bom, e aí segue o voto muito bem fundamentado, primeira instância. O problema que depois aparece aqui no ordinário é que houve a juntada de documentos, né? E não foi aberta vista ao contribuinte para que ele se manifestasse sobre esses documentos, né? Então, eu estou acolhendo essa preliminar de nulidade, né, colocando uma nulidade parcial, porque diz limitada a esses documentos apresentados, né? Então, propondo aqui, então, que o processo volte para uma instância para uma nova decisão. Aí, então, antes abrindo vista ao contribuinte para que ele se manifeste especificamente com relação àqueles documentos, né? Não sei se há necessidade de leitura do voto, né? Basicamente é um voto curto, poderia até lê-lo, mas, como eu já havia apresentado, eu fico à disposição, senhor presidente, se entender necessária a leitura do voto, se não, esse é o cenário aí que eu acho que é suficiente para a votação. Eu acho que não há necessidade de leitura, as suas explicações, para mim, pelo menos, é suficiente. O professor Samuel está propondo, então, a anulação parcial da decisão de primeira instância para que sejam analisadas os documentos de folhas 584 a 595, né? Devendo ser outra decisão proferida após manifestação do contribuinte das partes, né? A minha dúvida só, Samuel, é assim, no registro do voto, que seria se seria apenas complemento do julgado ou anulação total da decisão, porque você está anulando parcialmente, né? Essa que é a minha dúvida. Mas, assim, nada impede... Também é minha, senhor presidente. Teoricamente, nada impede do julgador revisar a decisão toda dele, proferir outra, mas com base apenas nos documentos novos juntados, né? Então, eu realmente, talvez fosse o caso aqui de complemento do julgado, mas que isso não impediria de mudar até a decisão, né? De ser mudada a decisão para lá ou para cá, não sei, né? Mas eu acho que seria o registro, talvez fosse de complemento do julgado, né? Que a única nulidade é a falta da análise dos documentos, né? Na verdade, sim, é a falta de oportunização ao contribuinte, que os documentos foram analisados, né? Perfeitamente analisados, porque foi muito pontual e é muito claro. Olha, aqui, ó, tá vendo? Aqui está falando que foi anulada, mas olha aqui, está comprovado que você tomou crédito tanto da cancelada quanto da posterior, né? Mas, ok, eu até concordo, também fiquei com essa dúvida se seria uma anulação, um retorno.
Presidente, Pois não. na verdade, eu tinha pedido aqui a palavra porque a minha manifestação ia ser no mesmo sentido. Eu acho, particularmente falando, sempre complicado a história de anulação parcial, porque se a decisão é nula, anula a decisão e manda o cara da outra, aí sim, apreciando os documentos ou proporcionando que a parte. Anular parcial vai gerar uma confusão, gera uma confusão até para o registro do voto. O senhor tem razão, porque se é parcial é complemento de julgado. Se não é Isso, parcial, então tem que anular a decisão. Se anular, anula e manda o cara da outra, até colocando destaque. Olha, tomando em conta a necessidade da parte se manifestar, tal, 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 e que na decisão se manifeste sobre tais documentos. Então ficaria a sugestão, presidente, de eventualmente tirar, corrigir a questão de parcial e colocar, anular o negócio e o cara da outra. porque Não se sei, não, é uma se a- sugestão. porque se houve aí um cerceamento de defesa, É essa nula, não é parcialmente nula, é nulo. acaba sendo anulado porque o julgador pode até rever a decisão e mudar a decisão toda. Foi isso que eu. Pois é. Se for para anular a decisão, Samuel, talvez fosse o caso de excluir essa questão de parcial, né? Como houve o cerceamento de defesa, ainda que de alguns documentos, pelo fato do contribuinte não ter se manifestado sobre alguns documentos, eu acho que talvez fosse o caso de anulação. O julgador pode copiar e colar quase toda a decisão e falar, olha, esses documentos, nada inova, tal, e pronto, né? Não vai ter prejuízo para ninguém aí, né? Eu acho que evita um problema de interpretação gratuito aí, que não, não faria muito sentido. Para tirar Porque um parcial, talvez. eu talvez fosse nessa linha mesmo, de tirar o parcial, porque quando há o cerceamento de defesa, ainda que seja por alguma parte da prova, por alguma falta de manifestação, anula tudo, né, na minha concepção. Né? A não ser que seja uma coisa muito específica, aí você faz a anulação parcial e devolve para complemento do julgado, depois volta para julgar tudo. Mas fica uma coisa um pouco. Muito bem, senhor presidente. Se me permite, eu pediria então que o senhor habilitasse. Eu sempre, na verdade, sempre tive muita dificuldade realmente com essa história de retorno para complemento de julgado, anulação para. Eu sempre fui muito crítico disso. Só que, como se tornou uma prática, acabei eu também aderindo a ela. Né? Mas eu concordo plenamente aí com o que o senhor colocado em relação à anulação. Até porque é isso, né? Como no caso nosso aqui retorna para o mesmo julgador, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Na verdade, ele não tem que mudar nada no voto dele, porque o voto dele está perfeito, né? A menos que o contribuinte traga algum argumento muito forte com relação àqueles documentos que foram juntados. Né? Mas, caso contrário, porque, na verdade, ele já analisou os documentos, né? Já formou seu conhecimento. Então, eu já mudei aqui o meu voto. Obediência tal, deixa eu ver se ficou alguma. Talvez a emenda também precisa mudar, viu? Isso, eu estou mudando tudo aqui. Tá. Eu acho que agora. Então, eu vou ler, para que não. Deixa eu ver se eu já. Ok, eu vou editar aqui, aí a gente lê o. Tirar o parcial está resolvido. O raciocínio é perfeito, é isso aí. Tira o parcial. Esse parcial é uma encrenca.
Bom, senhor, a nova versão já está aí. Então, senhor presidente, só para... Eu tomaria a liberdade, então, de ler só a partir do voto, para com isso a gente vai confirmar se não ficou nada que ainda deva ser. E aí, depois da leitura do voto, eu vou lá e confirmo. Mas o texto novo já está disponível aí, salvo. Tá? Então, com sua licença, vou ler rapidamente aqui. Tá? E vamos lá. A decisão recorrida detalhadamente analisou as provas juntadas aos autos e, com sólidos fundamentos, concluiu pela procedência parcial do auto de infração. No entanto, ela incorreu em nulidade arguída pela autuada. Isso porque não foi concedido a ela prazo para se manifestar sobre os documentos juntados pelo fisco quando da manifestação fiscal às folhas tais. De fato, ao se manifestar sobre a impugnação apresentada, o ilustre agente autuante trouxe aos autos alguns documentos novos. Ao contrário do que alega a autuada, esses documentos em nada inovam a autuação fiscal, que foi completamente instruída com as provas necessárias no momento da sua lavratura. Os documentos trazidos posteriormente destinaram-se exclusivamente a contrarrazoar a peça apresentada pela autuada, que trouxe apontamentos específicos sobre erros cometidos em sua escrita fiscal. Nenhuma mácula há na juntada desses documentos, pois ela é expressamente autorizada pelo artigo 19, parágrafo 1º da nossa lei, que preconiza que é lícito às partes, em qualquer momento, apresentar os documentos. No entanto, o parágrafo 2º desse mesmo artigo determina que, nessas situações, seja ouvida a parte contrária. A autuada não foi chamada a se manifestar sobre os documentos juntados às folhas tais, o que maculou a decisão recorrida tão somente no que diz respeito a tais documentos. Por esse motivo, conheço do recurso ordinário para anular a decisão ACO, devendo outro ser proferida após a abertura do prazo regulamentar para a manifestação do contribuinte sobre os documentos juntados às folhas tais. Em obediência ao disposto do artigo 48 da lei, nossa lei, fica sob estado o julgamento do recurso de ofício. Acho que com isso, senhores, acho que resolve a questão aí, e eu mantenho, então, o registro anterior de anulação da decisão. Ok, então, meu sistema que caiu aqui, eu voltei em tempo aqui. Então, eu acho que foi aí corrigido aí, né? Então, o processo está em discussão. Não, de acordo, presidente. Acho que está resolvido. Eu também, de acordo, todos estão de acordo. Muito bem, então estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados? Não, ainda não. Falta a Daniela. Agora sim. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, anulação da decisão anterior, retornando à primeira instância para que seja proferida nova decisão nos termos do voto relator. A unanimidade. Julgamento encerrado, passamos então ao próximo processo da pauta. Vamos então ao processo do Cargo Fibras, Indústria e Comércio, a INEL 5.010.980, eu sou o relator. É um recurso misto. Muito bem, eu vou fazer uma breve colocação a respeito desse processo. Aqui, basicamente, é redução da base de cálculo da alíquota. O contribuinte ele fabrica determinados produtos e, de acordo com a classificação que ele fez do NCM, a alíquota de 12% foi revista aí pela fiscalização. A fiscalização entendeu que era caso de 18%, por não se tratar de produto destinado a purificação ou filtragem de água, né? E para fins industriais, de modo que houve aí a lavratura do auto de infração. Durante a instrução processual, o contribuinte juntou vários documentos e projetos,
né, para comprovar suas alegações, que se tratavam realmente de produtos com alíquota de 18% na classificação do NCM, o NCM 8421.21.00. Diante da juntada de tais documentos, a fiscalização acolheu em parte os argumentos do contribuinte e reduziu o crédito tributário. Então, basicamente é isso, né? Foi a fiscalização com base na análise das provas, entendeu que o contribuinte tinha, em parte, razão. Na verdade, resumidamente, são operações que foram vendidas para 3 contribuintes, né? Esses contribuintes em que a fiscalização manteve aí a exigência foi em relação à Tigre e a... deixa eu ver aqui, a empresa Tigre e a empresa... Aqui, a empresa Tigre, um minutinho só, eu chego lá, que são nomes assim diferentes daqui. Saneflux e Tigre. Em relação às operações em relação às duas empresas, o auto de infração foi mantido. Mas em relação às operações da empresa vamos lá, Sanex, aí sim os itens foram excluídos do auto de infração. Então, diante disso, foi interposto recurso de ofício e recurso ordinário. Então, eu vou fazer a leitura do meu voto, tentar sintetizar o máximo possível, né, porque é um voto longo, né? Também outro processo com uma grande quantidade de documentos, de análise mais sucinta das provas dos autos, né? Então, está em discussão apenas o item 3 do AIN. Os demais foram quitados pelo contribuinte, ou pelo menos ele declarou isso, então perdeu o objeto do recurso em relação aos demais itens, né? 1, 2, 4, 5 e 6. Então, só em discussão o item 3 do AIN, que é de falta de pagamento de ICMS por emissão de documentos fiscais em operações tributadas com utilização de NCM incorreto, 8421.21.00, quando o correto seria o NCM 3925.10.00, implicando na alíquota de 12% para o cálculo do ICMS, sendo que o correto seria a alíquota de 18%. Para comprovar as acusações fiscais, a autoridade lançadora apresentou aos autos relatório circunstanciado, documentos, conta fiscal e demonstrativos. A decisão de primeiro grau foi pela procedência parcial do item 3 do AIN. Como eu disse, a autoridade fiscal acolheu parte dos argumentos do contribuinte e reduziu o crédito tributário e apresentou outro DTF. Eu não vou aqui repetir aqui todos os pontos aqui da decisão de primeira instância. Então, efetivamente, considero que as matérias controvertidas nesta lide administrativa se resolvem à luz das provas dos autos, consoante a legislação tributária em vigor, de modo que ambos os apelos interpostos devem ser improvidos. Com relação ao recurso de ofício, diante dos documentos juntados pelo contribuinte para comprovar que os equipamentos fornecidos tinham a função de filtragem, folhas 1714, 1868, o autor do feito manifestou-se às folhas 1869, a 1907, reconhecendo que, em parte das mercadorias, a aplicação da alíquota de 12% foi correta, tendo em vista os projetos técnicos apresentados e os demais elementos do processo. Os demonstrativos de folhas 1908 e seguintes relacionam todas as operações com classificação correta e incorreta, bem como a aplicação das alíquotas de 12% e 18%, respectivamente, além do DDF, o novo DDF apresentado nos autos, as folhas 1906. A decisão de primeiro grau, portanto, excluiu o crédito tributário do item 3 as operações com classificação considerada correta, ensejando a interposição do presente recurso de ofício.
A representação fiscal discorda do cancelamento parcial do item 3 do AIM, argumentando que as provas dos autos demonstram que o contribuinte fabrica tanques para armazenamento de produtos químicos e que, em momento algum, o contribuinte afirmou se tratar de equipamentos de filtragem. Em contrarrazões, o contribuinte insiste na manutenção do cancelamento parcial do crédito tributário pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, máxime porque houve acatamento pelo autor do feito das alegações e provas apresentadas pelo contribuinte. Assim sendo, o cerne da questão é saber se os equipamentos vendidos pelo contribuinte se enquadram na alíquota de 12% em razão da classificação do NCM 8421.21.00. No presente caso, a autoridade lançadora reconheceu fundamentadamente a procedência de parte das alegações do contribuinte, procedendo à redução do crédito tributário, DDF, de folhas 1906, como se vê da manifestação fiscal de folhas 1870 a 1907. Somente por esse fato, o apelo oficial deve ser improvido com a aplicação do artigo 20 da Lei 13.457, que assim está escrito e aqui eu transcrevo. Não obstante, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, máxime pela análise percussiente das provas dos autos. Com efeito, o artigo 34, parágrafo 1º, item 23 da Lei 6374/89, esclarece que é aplicável a alíquota de 12% para equipamentos industriais. Regulamentando a referida norma, o artigo 54, inciso 15 do RICMES e a Resolução SF 4 de 1998, artigo 1º, parágrafo único, item 26, prescrevem as condições para que seja aplicado a alíquota de 12%. Então, há uma regulamentação do artigo 34 lá acima descrito. Pela intelecção das referidas normas legais, há de se verificar se o equipamento vendido pelo fabricante tem como destino a filtragem ou depuração de água para a correta classificação da NCM. Nesse sentido, compartilho do entendimento da decisão recorrida na esteira da jurisprudência do Poder Judiciário citada às folhas 1972 e 1975. Concordo com o critério da autoridade fiscal. O escopo da isenção, assim como da isenção parcial na espécie, é a fomentação de investimento na seara ambiental, proporcionando qualidade de vida para o ser humano. É uma opção do legislador quando da enunciação da norma, tendo em vista os valores considerados. Nesse sentido, eu trago aqui o entendimento do Supremo a respeito disso no julgamento de 2003. Não me parece razoável adotar a interpretação deveras restritiva em detrimento de princípios jurídicos pétreos, como o direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, exceto dos artigos 1º, inciso 3, artigo 1º, inciso 1, artigo 5º, todos eles da Carta Constitucional. Eis, portanto, a ilação de que o pragmatismo deve nortear a chamada interpretação restritiva pelo escolho do artigo 111 do CTN. Nesse sentido, cito aqui uma decisão do STJ. Numa interpretação restritiva do artigo 54, 5º do RICMES e Resolução SF 4, 1998, artigo 1º, parágrafo único, item 26, consoante a intelecção do artigo 111, mas sem perder de vista a finalidade da previsão isentiva parcial, como é o caso dos autos, à luz das provas dos autos, entendo que o apelo deve ser improvido. De fato, ao joirar as informações e argumentos da recorrente, juntamente com os projetos, é inequívoco que os produtos denominados filtro aerado submerso e reator anaeróbio se enquadram na classificação NCM 8421.21.00, tendo em vista a finalidade de filtrar ou depurar água para fins industriais. A autoridade lançadora, na manifestação de folhas 1870 a 1907, com esmero digno de nota, procedeu de detido exame nos elementos dos autos, nos projetos apresentados e no laudo particular do contribuinte. Após fazer menção a todo o processado, indicou documentos juntados pelas partes, analisou com comentários os produtos fabricados pelo contribuinte, bem como sobre a estrutura dos NCMs, folhas 1879, pus um zero a mais aqui, as respostas às notificações do contribuinte, citação da legislação aplicada e conclusões de forma justificada. Destaco a observação da autoridade fiscal de folhas 1901 a 1902, e em seguida apresente a conclusão, as folhas 1903, que aqui eu transcrevo também. Com efeito, ao contrário do alegado pela representação fiscal,
os produtos aerados submersos e o reator anaeróbio não são meros reservatórios, consoante projetos apresentados pelo contribuinte, de tal modo que podem ser classificados no NCM 8421.21.00, vendidos para a empresa Sanex. Nego o provimento ao recurso de ofício com essas considerações. Com relação ao recurso ordinário, no apelo do particular, em relação ao item 3, foram lançados os seguintes argumentos. Tem aqui preliminar de falta de correta apuração dos fatos, defeito da apuração dos fatos e provas para comprovação da acusação fiscal na busca da verdade jurídica, que na condição de fabricante de artefatos de material plástico procedeu à correta classificação do NCM, confiscatoriedade da multa, além de juntada de projetos e planilhas. A representação fiscal, em contrarrazões, folhas 2019 a 2034, pede provimento do recurso, argumentando que as provas dos autos mostram que o produto vendido pelo contribuinte é tanque de armazenamento, conforme provas dos autos, e as próprias justificativas do contribuinte durante a ação fiscal e o processo administrativo, conforme artigo 54 do RICMES e resolução, já citada aqui, resolução SF 4 de 1998, assim como com relação aos juros, também pede a manutenção da decisão recorrida. Muito bem. Passo, então, os juros e multa, né, na verdade. Passo, então, aos argumentos aduzidos pelo contribuinte neste recurso ordinário. Bom, eu não estou conhecendo da confiscatoriedade da multa por conta do artigo 28 da Lei 13.457. Quanto à preliminar de nulidade da autofração por falta de correta apuração dos fatos, de individuação da conduta por parte do fisco, eu estou também rejeitando, em primeiro lugar, porque a questão aqui se confunde com mérito. Em segundo lugar, porque são argumentos genéricos, não tem aí um apontamento de forma objetiva e clara qual seria essa irregularidade na descrição do ilícito fiscal ou mesmo o prejuízo que poderia ter ocorrido. Em terceiro lugar, porque os requisitos do artigo 34 estão totalmente presentes e a descrição dos fatos são muito claras, né? A descrição do item 3 é clara, tanto que ele impugnou o mérito. Então, estou rejeitando a preliminar nesse sentido. Quanto ao mérito, o recorrente pretende provimento do recurso, insistindo de que foram classificados corretamente os produtos vendidos. Nessa parte, a acusação deve ser mantida, pois o NCM correto é o de número 3925.10.00, com aplicação da alíquota de 18%. Jungido ao que foi exposto anteriormente, quando da apreciação do recurso de ofício, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida, destacando o seguinte excerto, as folhas 1975 e 1977. Então, nesse trecho, que vai dos itens 27 ao item 39, a decisão recorrida, ela analisa a miúde aqui as decisões, as provas dos autos, as respostas do contribuinte, não é? Então, ele faz aqui uma análise da planilha, nota fiscal versus projetos, de modo que, com o objetivo de comprovar que os produtos, demonstrar que os produtos comercializados não são aparelhos de filtrar ou depurar água. Então, eu estou me reportando aqui à decisão de primeira instância relativamente a esse ponto, né? E vou mais além. Analisando aqui o laudo técnico trazido pelo contribuinte, entendo que o mesmo é precário, pois não trouxe todos os elementos e descrições necessários para a demonstração à sociedade das alegações do recorrente. Nesse sentido, eu me reporto mais uma vez à manifestação fiscal de folhas 1904 a 1905, que ela explica que o laudo, por que o laudo técnico é precário, né? Ele não analisou todos os componentes, todos os produtos, então ele analisa parcialmente para chegar à conclusão que se trata de aparelhos de filtrar água, e realmente eu entendo que aqui faltou, né, o laudo ser mais completo para que se desse credibilidade nas conclusões aqui ou na comprovação das alegações do contribuinte. Então, nesse sentido, eu estou
concordando aqui com a fiscalização, né? De resto, estou demonstrado que os produtos vendidos pela recorrente para a empresa Saneflux e para Tigre não se referem a aparelhos de filtrar ou depurar água. Logo, a alíquota aplicável é 18%. Por tais razões, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário. Então, a minha proposta é de conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, bem como conhecer parcialmente e negar provimento na parte conhecida ao recurso ordinário, mantendo-se, então, integralmente a decisão de primeiro grau. Esse é o meu voto. Submeto, então, aos meus pares para discussão. Doutor Antônio Carlos pediu a palavra. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo pelo voto detalhado e mais um recurso misto de hoje, né? Então, são 2 recursos a serem analisados numa questão que não é exatamente ligeira, né? Com relação, nós temos aí, no caso, a divergência é porque a autuada ela vende tanques comuns, né? Cuja alíquota é 18%, e vende também purificadores, ou podemos dizer até tanques purificadores, cuja alíquota é 12%. É nessa confusão do que é um, do que é outro, que reside a questão central desse auto de infração. Temos também aqui, nesse auto, mais uma particularidade, que é a seguinte: o fiscal autuante concorda com a decisão recorrida. Quem não concordou com a decisão recorrida foi a representação fiscal, né? E os motivos dessa discordância são os seguintes: as notas fiscais, elas descrevem o produto como sendo tanque, não fala nada de purificador, né? Em nenhuma das notas, desculpe, em nenhuma das notas há qualquer sugestão de que a mercadoria comercializada fosse um equipamento de filtragem. Além disso, no próprio site da Carbofibras, é possível encontrar que o contribuinte se classifica como fabricante de tanques em fibra de vidro, em fibra de vidro. E na aba referente aos produtos fabricados também não se encontra qualquer sugestão da fabricação de equipamentos de filtragem, mas sim tanques de fibras de vidro, tubos e conexões. Diante dessa incoerência, o auditor fiscal autuante notificou o autuado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos probatórios relativos aos aspectos do produto que o próprio autuado denominou como tanque. Tem alguns itens aí que nos levaram a discordar da decisão no recurso de ofício, que são os seguintes: a autuada emitiu nota fiscal apontando a venda de tanque, conforme eu acabei de relatar aos senhores. A autuada informou que os produtos seriam tanques reservatórios. Quando perguntada pela fiscalização, ela disse: não, são tanques. A autuada também não informou que os produtos possuíam função de filtragem. Sequer informou que produzia equipamentos de filtragem. O site informa que a produção e comercialização é de tanques, inclusive com manual técnico dos tanques, e o site não informa a possibilidade de produção de equipamentos de filtragem. Um cliente da autuada informa ter comprado tanque reservatório, apesar de, na nota fiscal, constar o código NCM de venda de equipamento de filtragem. Então, nesse entremeio aí, entre essa questão de tanque, se é um equipamento de filtragem, e a contínua afirmação da autuada de que vende tanques, né? Então, no site dela está tanque, na nota fiscal está tanque, perguntada pela fiscalização, ela responde que é tanque, né? Só depois é que vem no recurso, ou melhor dizendo, na defesa,
ela vem argumentar que os tanques teriam também uma função de filtragem, e aí tem um laudo, enfim, uma demonstração técnica de que seria dessa forma, né? Então, é nesse contexto que o recurso de ofício foi manejado, pedindo o restabelecimento integral do item 3, que trata exatamente dessa questão. No mais, cumprimentar mais uma vez o voto do doutor Erivaldo, que realmente detalhado e entrou em todas essas questões com bastante acuidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos, pelas observações. Aliás, quando eu fui fazer o voto, a minha grande dúvida foi realmente quando eu fui olhar as razões da representação fiscal, me causou muita dúvida. E depois de muita reflexão, me deparei com duas situações bem interessantes. Primeiro, que a própria fiscalização ela concorda, né? É diferente do processo aí do Dr. Arte, né? Então, tem aplicação artigo 20 aí, se a gente for aplicar. Mas eu fui além, né? Além de reconhecer, de negar provimento pelo artigo 20, também neguei provimento, concordando com a fiscalização. Por quê? Quando a gente tem aí essa situação do caso específico, a própria decisão normativa citada na decisão de primeira instância e as respostas às consultas, elas dizem o seguinte: tem que provar a finalidade. Não é porque tem o NCM, só o NCM, tem dois requisitos: tem que ter o NCM e tem que ter a prova da finalidade. E aqui nós temos uma situação até inversa, né? Que, por uma questão de isonomia, você, em princípio, pode não ter o NCM correto, mas se você provar a finalidade, tem. O fiscal, o que ele fez? Ele fez o confronto das notas fiscais, da descrição do produto e do projeto, e chegou à conclusão que a finalidade dos produtos vendidos para aquela Sanex, não salvo engano o nome, se não for esse, se é parecido, tinha a finalidade de depurar a água ou filtrar, né? Então, apesar de ser tanque, ele tinha essa finalidade conforme o projeto. Então, ele entendeu que a finalidade daquele produto foi atingida. E quando eu fui olhar a documentação, tudo, também me pareceu coerente aí a conclusão da manifestação fiscal, né? Nesse sentido. Então, foi por isso que eu cheguei a essa conclusão, que a despeito das respostas do contribuinte, a despeito de constar no site deles e tal, eles foram honestos, né, de responder para o contribuinte: olha, meu produto é esse, com todas as especificações, mas a finalidade é que parte dos produtos eles não comprovaram, né, se tratar do NCM correto, mas parte, analisando os projetos, a fiscalização chegou a essa conclusão e eu também cheguei a essa conclusão. Então, só para esclarecer que realmente causa muita dúvida, né? Na hora que você analisa as respostas do contribuinte, olha o site, olha as notas fiscais, bom, mas é tanque, né? Mas depois, aprofundando aí as discussões, porque o contribuinte ele afirma que realmente é tanque, mas ele sustenta, olha, é tanque, mas tem essa destinação, tem essa finalidade industrial. Então, era só os esclarecimentos que eu me adianto aqui, né, de prestar, tendo em vista aí a manifestação do Antônio Carlos, que essa colocação da representação me causou realmente muita dúvida, mas depois eu me convenci aí da correção da decisão de primeira instância. O doutor Samuel pediu a palavra? Sim, senhor presidente. Só queria exatamente, de certa forma, redizer o que o senhor acabou de dizer, no tocante à posição da representação, né? Eu concordo plenamente com o que o doutor Antônio Carlos falou, mas com uma ressalva, né? Óbvio, o fato do contribuinte ter dito no período da fiscalização que era tanque e fader, esse é um argumento importante, só que exatamente para isso serve o processo administrativo, né? Ou seja, aquilo que foi dito lá atrás, ele desdiz agora, é a oportunidade que ele teve. Não, lá atrás eu falei errado, ou eu falei, mas não falei com esse sentido que você entendeu, né?
não simplesmente um tanque, né? Quando eu falei que era um tanque, porque o meu tanque é um tanque especial. E tanto que ele vem e fala, o meu tanque é um tanque aerador, e ele fala que todos os tanques dele, né? Os 3 ou 4 de cada são tanques aeradores. Só que ele só traz documento de conexão a um desses tanques, né? Então, para isso serve. Então, o fato dele ter dito lá atrás, olha, são tanques, não invalida que agora ele diga, olha, não são tanques, são aeradores. Quando eu disse tanque lá, é que é um tanque especial e tudo mais, né? E, obviamente, eu tenho que dar muito, mas muitíssimo peso mesmo ao fiscal, na palavra do fiscal, porque, no mínimo, para a entrega da ordem de serviço, ele esteve lá no estabelecimento, né? Então, ele, muito provavelmente, ele viu o que é fabricado lá, né? Então, então a palavra do fiscal, né, no caso desse, então me parece que nessa altura do processo, apenas o argumento de que, olha, ele falou que era tanque, ou porque o site dele fala que ele fabrica tanque, e por isso devo manter a autuação, não me parece ser um argumento realmente apto a manter o trabalho fiscal, né? Sim, o contribuinte trouxe documentos, o fiscal foi lá, olhou o projeto, olhou e se convenceu de que, naquele caso específico, aquele tanque realmente é um tanque diferente, é um tanque que faz jus lá ao tratamento tributário diferenciado, acho que fica meio que inquestionável essa questão. Então, nesse aspecto, né, obviamente, o voto do doutor Orivaldo é bastante completo, né, analisando todas as questões colocadas pelo contribuinte e principalmente pela própria representação fiscal. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto do doutor Orivaldo, né, parabenizando aí pelo voto. Só essa questão, senhor presidente. Obrigado, Samuel. O processo ainda está em discussão. Muito bem. Não havendo intervenções, mais inscritos, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, não provido. Recurso de ofício, integralmente conhecido, não provido, nos termos do voto relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Como eu havia combinado com a doutora Daniela, deixei o processo da doutora Daniela, que é do supermercado Irota, por último, né, tendo em vista a inscrição aqui, que o advogado acabou não comparecendo. E vamos, então, ao último processo da pauta de hoje, é o AIN 4-114-755. Doutora Daniela é relatora, passo, então, a palavra, doutora Daniela, para que profira o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Bom, senhores, esse é aquele processo que entrou em pauta semana passada. Eu havia trazido um voto, uma proposta de diligência, que aqui não foi acolhida pela Câmara, e então eu trouxe hoje um voto de mérito. Chegamos num consenso aqui de que não seria necessário ninguém levar em vista e que eu poderia fazer o voto do presente processo. Acredito que ele está ainda relativamente fresco na cabeça dos senhores, então vou passar aqui resumidamente a situação. É um processo que havia inicialmente 3 acusações, o contribuinte optou pelo pagamento das acusações 2 e 3, e remanesce para julgamento apenas a infração de número 1, que é deixar de recolher nas vendas efetuadas por meio de equipamento emissor de cupom fiscal, o ICMS, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, por classificar indevidamente operações tributadas como isentas ou sujeitas à substituição tributária, conforme explicitado no demonstrativo 1, de folhas 1 a 5, que relaciona os itens
de cupom fiscal com operações tributadas classificadas como isenta ou tributadas por substituição tributária. Bom, senhores, aqui o estabelecimento autuado trata-se de um supermercado que tem, junto com a venda de mercadorias adquiridas para revenda, a venda de alimentos preparados no estabelecimento. Essa autuação diz respeito à venda destas mercadorias preparadas no estabelecimento. Então, passando diretamente ao voto, segundo consta do relato circunstanciado, a recorrente teria realizado operações de venda de produtos alimentícios preparados por ela para consumo externo, sendo que o imposto exigido na saída das mercadorias objeto do item 1 foi calculado a alíquota de 18%. A recorrente sustenta em sua defesa a existência de área para consumo de alimentos dentro do seu estabelecimento, supermercado. De acordo com a tese da autuada, a autuação é improcedente, pois há dentro do mercado espaço para que os clientes consumam os alimentos que são preparados e comercializados por ela, o que justificaria a aplicação da alíquota de 12% do fornecimento de alimentação e não de 18% venda de produtos alimentícios em geral. O presente apelo teve o julgamento convertido em diligência pela 8ª Câmara Julgadora, nos termos do voto do Dr. Samuel Riema, solicitando esclarecimentos. Em atendimento, o interessado juntou documentos de folhas 19.221 seguintes, em função de irregularidade no andamento processual, houve necessidade de conversão em diligência para a juntada de parecer da douta representação fiscal. Acontece que, após a juntada do parecer determinado por parte da douta representação fiscal, novamente veio aos autos o interessado, desta feita para juntar nova petição e novo laudo, folhas 19.264 a 19.365, que, segundo afirma, provariam a tese da autuada. Acontece que, muito embora a jurisprudência do contencioso administrativo paulista seja majoritária, no sentido de conferir certa mitigação nas formalidades processuais, em nome da busca pela verdade material, salta aos olhos que um documento de 2014 tenha sido apresentado apenas após encerradas todas as oportunidades processuais para as juntadas de provas, em claro desrespeito ao disposto no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Diante do exposto, não conheço dos novos documentos apresentados, posto que nada há nos autos que justifique a juntada tardia de provas, nos termos do caput do artigo 19. Saliento que os documentos solicitados em julgamento anterior por determinação da 8ª Câmara Julgadora em decisão de 10 de 3 de 2022 são os de folhas 19.221 e seguintes, de modo que não há relação destes últimos documentos juntados com o determinado naquela decisão. Conforme consta do relato circunstanciado, o estabelecimento autuado cuida de um supermercado e as mercadorias da área de rotisserie são comercializadas para consumo fora da área do estabelecimento. A alegação de nulidade da inicial por erro de direito não procede. Segundo o interessado, equivocou-se o fisco ao misturar a operação da autuada, fornecimento de alimentos, refeições, direto ao consumidor final, para consumo no estabelecimento com distribuição, venda a outros comerciantes. Ocorre que, em momento algum dos autos, a acusação de fornecimento de acusação de fornecimento de refeições ou mercadorias para outros estabelecimentos comerciais. Resta evidente nos autos que a empresa, emissora de cupom fiscal, nos termos do artigo 251 do RICMES, estabelecimento, efetua a operação com mercadoria em que o destinatário é pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto. Portanto, a alegada nulidade não se configura. Também não procede a alegação de falta de liquidez do auto de infração, posto que, segundo afirmado, faltou ao auditor fiscal a análise individual dos itens comercializados. Volto aos autos e verifico que em folhas 75 a 701 e seguintes consta o demonstrativo 1, onde estão pormenorizados cada um dos itens comercializados, a natureza da operação, informa também o tratamento tributário aplicado pelo contribuinte e o valor do imposto recolhido, que foi devidamente abatido do imposto calculado no lançamento de ofício.
Por sua vez, o contribuinte, conquanto afirme a existência de consumo de alimentos no local, não possui CNAE relativa a esta atividade. No documento de folha 16, podemos notar que constam diversas atividades relativas ao comércio de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentos para consumo fora do estabelecimento, o que não dá suporte à existência da operação pretendida. Afasta, assim, a possibilidade de aplicação da alíquota de 12% pleiteada. Tampouco é possível conceder a pleiteada redução da base de cálculo prevista no artigo 17, anexo 2 do ICMS, que resultaria na carga tributária efetiva de 8,4%, posto que esse benefício é exclusivo para bares, restaurantes e estabelecimentos similares, ou a saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, o que, como visto, não é o caso dos autos. Por todo exposto, a alegada existência de área com mesas e cadeiras no estabelecimento não basta para demonstrar que as mercadorias comercializadas tinham destino o consumo no local. Assim, mantenho a acusação. No que diz respeito à aplicação de multa sobre a base de cálculo acrescida de juros moratórios, aqui eu finalizo com a única questão adjacente, né, que o contribuinte traz, que é a questão dos juros e atualização da base de cálculo, e para isso aplico a súmula vigente nesse sentido do parcial provimento ao auto de infração, para manter a acusação, manter integralmente a acusação apenas com a redução da questão do cálculo dos juros. É como voto, senhores, é o voto que havia manifestado em sessão anterior, que traria, né, enfrentando os argumentos do contribuinte, mas mantendo a acusação. Obrigado, doutora Daniela. O processo está em discussão. Não havendo inscritos. Só gostaria de um pequeno esclarecimento da doutora Daniela. O contribuinte fala também da atualização da multa? Ele fala das duas coisas. Ele fala das duas coisas, tá? E aí, eu estou aplicando as súmulas. A 10 e a 13. Isso, a 10 e a 13. Eu até vou pedir para o doutor Orivaldo abrir aqui para colocar, porque eu não tinha citado a 13, tinha citado só a 10, né? Mas ele tem o pedido. Agora, quando eu estava lendo, eu vi que eu falei assim, nossa, eu coloquei o pedido e não coloquei a súmula 13, mas aí eu acrescentei já aqui. Então tá bem. Aí já vou alterar esse finalzinho. Já habilitei, Daniela. Já habilitei. Bem, o processo está em discussão. O excelente voto aí proferido pela doutora Daniela. O recurso em si é meio confuso, ele nem deixa claro quais mercadorias ele entende que seria a alíquota de 12, e quais ele entende que seriam para a redução da base de cálculo, né? Que é aquela de bares e restaurantes e tal. Então, realmente não... Argumento genérico fica difícil, né? Porque isso eu expliquei da melhor forma possível, mas são bem genéricos. Tem que ser objetivo, né? Até a representação fala um pouco sobre essa mistura que ele faz ali no recurso, mas... Pronto, agora está constando as duas súmulas. Muito bem. A doutora Daniela já corrigiu a questão aí da súmula 13, né? Ela acrescentou isso no seu voto. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Obrigado, Antônio Carlos, pela observação, viu? Ficou mais arredondado aí o voto. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da ilustre relatora, à unanimidade.
julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, nós, então, cumprimos aqui a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no debate. Eu peço, então, Oswaldo, para que você encerre a nossa gravação. Por favor.